E um erro também que eu vejo assim que as pessoas às vezes cometem quando analisam a Previdência, elas olham a questão do imposto somente no momento do saque. Então, às vezes, elas acham que a Previdência ela tem essa desvantagem, porque lá no saque eu tributo o montante, eu não tributo só os rendimentos. Mas quando a gente olha essa questão do diferimento fiscal, quer dizer, eu ter a economia do imposto ao longo do tempo, isso traz um resultado lá na frente, porque a pessoa ela deixa de contribuir agora, ela deixa de pagar esse imposto agora, ou seja, ela pode reverter essa economia de imposto na Previdência, que vai gerar rendimentos para ela lá na frente. Então, quando ela for tributada lá na frente, ela vai ter um benefício porque ela vai acabar sendo tributada menos do que... E se planejar o resgate... Nem isso, exatamente. Pode nem ser tributada, né? Isso que eu ia complementar. Por exemplo, na hipótese de uma pessoa... A gente falou aqui da questão da tabela regressiva, né, por exemplo. Pegando aquele exemplo que eu dei, o rendimento de 100 mil, ele paga 10 mil de previdência, tem lá 2.750 por ano de economia de R. Se ele deixar esse rendimento investido por 20 anos, ele vai ter uma economia aí de uns 55 mil ao longo de 20 anos. Se ele opta pela tabela regressiva, ele vai cair em alíquotas muito menores, né? Então, ele pode... A tabela regressiva, assim, só explicando bem em linhas gerais, né? Ela começa com uma alíquota de 35% e à medida que as contribuições vão envelhecendo, ela vai caindo para uma alíquota de 10%, é a mínima. Mas como a gente fala do resgate, né? Cada contribuição é tributada pelo seu próprio tempo. Então, na média, vai dar ali uns 17, 17,5%, o que daria um imposto aí mais ou menos de 35 mil. Então, mesmo ele pagando 35 mil, ele economizou 55 mil ao longo desses 20 anos. E esse dinheiro, de certa forma, foi reinvestido. Então, ele tem uma economia ali de 20 mil ao longo, ele mantém essa economia. E fazendo um planejamento melhor ainda, quer dizer, se ele não resgatar isso de uma vez, receber isso mensalmente sobre a forma de renda, ele pode... esse recurso continuará envelhecendo e ele pode usufruir da alíquota de 10% durante toda a fase de recebimento de benefício. E se tiver optado pela progressiva? Pode, inclusive, cair numa faixa... Aí ele pode abater saúde, aí ele pode abater uma série Exatamente. deduzir uma série de despesas quando for fazer a declaração do imposto de renda. Exato. Anual. E vai estar dentro daquela faixa, porque ele vai tirando aos pouquinhos, né? Exato. Não tira tudo de uma vez só. E isso pode... Aliás, esse é um parâmetro para quem tiver na época já de resgatar a Previdência, usar... Se vai resgatar de uma vez, a regressiva tende a ser melhor. Se ele esperar... Se esperar os 10 anos. Esperando os 10 anos. Exatamente. Estou falando na hora que ele está fazendo a escolha. Se o plano é resgatar de uma vez, a regressiva tende a ser melhor. Se o plano é para resgatar aos pouquinhos, o plano que eu digo, o plano dele, o planejamento dele. Uhum. A progressiva tende a ser melhor.